Bom dia, família. Bem-vindo a mais um podcast. Vamos falar de Jesus. Nós estamos no nosso episódio 12. Cara, o tempo voa, né, gente? Mas glória a Deus, estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, compartilhando o que Deus tem colocado no meu coração. Vocês sabem que eu estou nesse processo de jejum de 40 dias. Hoje, acho que é 22 dias. Gente, todo dia Deus me surpreende com as coisas que Ele tem me mostrado sobre mim, como Ele tem me ajudado no meu autoestima. Tem sido assim um processo, gente, maravilhoso. E para quem não sabe, o meu jejum tem sido de redes sociais, videogames e ficar assistindo filme. Então eu tenho nesse tempo buscado muito na palavra, conhecendo maneiras diferentes de ouvir a voz de Deus. Uma que eu aprendi, que eu adoro agora, é ouvir a palavra. Então eu tenho um aplicativo que eu fico escutando uma pessoa ler a Bíblia pra gente, e aquilo ali tem sido uma coisa muito edificante para mim, ainda mais quando a minha mente está assim, sem parar, muito pensamentos, aí eu coloco a Bíblia, aquilo acalma a minha alma. É uma coisa muito linda. Eu também tenho tirado um tempo para, em vez de apenas estar ouvindo louvores, mas sentar e louvar. Também assistir pregações. Nossa, gente, eu amo assistir pregação. Eu acho a arte de pregar uma coisa muito linda. Tem vários pregadores americanos que eu adoro, fico assistindo eles. É uma benção. E tudo que a gente... acho que é Davi que fala na Bíblia, né? Que ele busca ele busca Deus o tempo todo. E, gente, a palavra de Deus diz, né? Buscais e o encontrarás. Acho que é assim que fala em português. E, gente, totalmente... Toda vez que eu busco a Deus, Deus fala comigo de alguma maneira. Então, e eu adoro buscar a Deus, né? Então tem sido um processo muito legal. Mas vamos lá, gente. O nosso podcast essa semana se chama Superando a Homossexualidade. A razão que eu escolhi esse tema para falar hoje com vocês foi que Deus colocou no meu coração. Para quem não me conhecem, eu, graças a Deus, consegui superar essa luta na minha vida, essa cadeia. Graças a Deus, Deus quebrou da minha vida. E hoje Ele está me dando a oportunidade de eu poder estar compartilhando com vocês a minha trajetória. E, gente, a razão desse podcast é porque eu quero contar o meu testemunho e o que eu sei e creio que é verdade. E antes que eu continue a contar para vocês o podcast, tem três coisas fundamentais que a gente precisa concordar. Porque se essas três coisas fundamentais não forem a base da tua vida, você talvez não vai conseguir entender o que eu tô falando, entendeu? E a primeira coisa é que você tem que acreditar em Deus. Se você acredita em Deus, essa para mim é a primeira parte. E segundo, você tem que também acreditar que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e que através do sangue de Jesus que ele morreu na cruz, a gente pode ser livre hoje. Se você acredita em Jesus, também está no segundo passo. E o terceiro também, que faz completar essa parte fundamental, é que você também tem que crer que a Bíblia é a palavra de Deus e que o que está escrito na Bíblia de capa a capa é verdade. Então, se você consegue, se a fundação tua são essas três coisas como a minha, eu creio que você vai poder entender o que eu estou falando e vai poder ver que o nosso Deus é um Deus do impossível e Ele pode fazer além do que a gente pode imaginar. Amém? Então vamos lá, gente. Antes que eu explique para vocês como eu consegui superar, quero voltar um pouquinho atrás para que vocês possam entender um pouco da minha trajetória, para que vocês possam poder ver a mão de Deus nisso tudo. E a grande razão que eu estou aqui compartilhando isso hoje, porque eu tenho certeza que tem pessoas como eu que estão passando pelo que eu passei e talvez não tenham uma pessoa que eles possam se espelhar. Isso é uma coisa que nessa minha trajetória, nesse tempo todo, gente, se eu tivesse tido alguém ou a oportunidade de poder ouvir uma pessoa, poder explicar exatamente como ela se sente, o que passou, eu creio que talvez eu poderia ter usado aquilo como uma chave, poderia ter usado aquele vídeo como uma oportunidade de tomar um passo de mudança. Amém? Então vamos lá, gente. Olha, eu lembro que eu não sei exatamente a idade, mas eu lembro desde que eu sou pequenininho, eu sempre tive atração por homem. Eu lembro quando eu contei nos meus outros podcasts também, é bom você também voltar atrás e vir para você poder começar a entender a minha vida um pouquinho mais. Mas eu lembro que eu comecei a ser abusado sexualmente a partir da idade de 4 anos.
E nesse tempo de abuso também eu fui introduzido à pornografia. E ali eu entrei nesse ciclo de abuso, pornografia, masturbação. E aquilo começou numa idade muito pequena. E aquilo ficou comigo, gente, até 22 anos. Eu lutei aquilo internamente. Eu ia para a igreja, o pastor falava que a homossexualidade era errado e eu ouvia aquilo, mas ao mesmo tempo o desejo continuava dentro de mim. Eu continuava sendo abusada, eu continuava assistindo pornografia, eu continuava masturbando. Então aquilo ficou aquela luta interna em que eu fazia naquele tempo. Eu comia, como eu falei no meu podcast da última vez, a comida acabou sendo o meu escape. Então, quando eu masturbava ou fazia sexo ou qualquer coisa, eu ia comer horrores, porque aquilo era uma área de conforto para mim. E aquele ciclo eu lutei sozinho, porque eu nunca contei para ninguém por causa da vergonha. Então, eu não sabia, eu não sentia confortável para poder compartilhar com a minha família naquele tempo. Então, eu lutei aquilo sozinho dentro de mim. E eu era muito gordo, fiquei super gordo. Aí, com 22 anos, eu não aguentei lutar mais. Aí, com 22 anos, eu saí da igreja, falei para os meus pais, não, agora pra frente eu vou ser gay, vou viver a minha vida. Saí de casa, aluguei um apartamento e ali, tipo assim, pra mim, eu comecei a viver a minha vida. Aí eu entrei em relacionamentos, comecei a sair, fui introduzida a bebida, baile todo fim de semana, bebendo, sexo, masturbação, pornografia, e aquilo ali ficou assim, uma coisa constante na minha vida, assim, diariamente, várias vezes ao dia. E essa trajetória começou com 22 e foi até mais ou menos 32, 10 anos nesse ciclo de vida. E o que eu vi que aconteceu na minha vida? Eu comecei a me afastar de todo mundo ao meu derredor, a minha família, todas as pessoas que pudessem falar a verdade para mim, eu comecei a expulsar elas. Eu comecei a entrar num ciclo que eu só andava com pessoas gays, só ia em bares gays, vivia numa vizinhança que só de gays. Então, tipo assim, eu só tinha um tipo de visão e não deixava nada mais entrar, porque hoje a gente que é evangélico, a gente entende que foi o inimigo, porque o inimigo não quer que a gente entenda a verdade, ele não quer que a gente ande em liberdade, então ele vai fazer de tudo para nos destruir. Então nesse tempo eu lembro que eu fiquei nessa área toda fechada de todo mundo, e eu acabei ficando noivo, e aquele noivado terminou. E quando aquele noivado terminou, aquilo ali foi pra mim, eu desci mais ainda, foi tipo assim, ir pra meu fundo do poço, né? Aí nesse fundo do poço eu comecei a experimentar a cocaína, da cocaína eu fui pra metanfetamina. E quando eu entrei na metanfetamina foi quando eu literalmente entrei no meu fundo do poço. Mas glória a Deus que nesse fundo do poço, gente, eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez. E Deus falou pra mim assim, eu te fiz perfeito dentro do ventre da tua mãe. E todas as promessas que eu tenho pra tua vida estão de pé. E, gente, quando eu vi aquela voz, eu lembro que eu senti assim, nossa, eu tava andando em caminhos escuros e eu achei que Deus tava falando pra mim assim, não, meu filho, sai dessa vida de droga, que você tá fazendo coisas que você não vai gostar. Então, naquele momento eu aceitei, gente, saí de lá, liguei pra minha mãe. Aí minha família comprou uma passagem de avião pra mim, pra que eu pudesse entrar num programa de reabilitação no norte, que eu tava morando na Flórida. Aí eles me levaram pro norte, onde meus pais moravam, e ali eu entrei num programa de reabilitação para me ajudar nessa área da droga. Então, gente, quando eu tava arrumando a minha mala para me poder ir pro aeroporto, eu tava ouvindo músicas evangélicas. E tem uma cantora americana chamada Tasha Cobb. E ela canta uma música chamada Break Every Chain. Em português é Cadeias Quebrar. A Soraya Moraes canta, o Kemuel. E quando eu tava ouvindo aquela música, na versão em inglês que ela canta, no meio da música ela ministra assim: nesse momento eu quero orar contra todo o espírito de homossexualidade. E quando ela falou aquilo na música, Deus falou de novo comigo assim: eu te fiz perfeito dentro do ventre da tua mãe. E, gente, eu lembro naquele momento, aquela emoção, eu comecei a chorar, eu chorava. Eu chorava porque naquele momento ficou claro para mim de que a vida que eu estava vivendo era errada. Então, mesmo que eu não estava entendendo como eu ia sair daquilo, como ia acontecer, mas eu tinha uma convicção dentro de mim que a vida que eu estava vivendo era errada. E naquele momento eu falei, Jesus, eu aceito o teu chamado, vamos lá. Aí eu peguei minhas malas, fui pro norte, entrei no programa. E ali eu comecei a tratar nessa área de metanfetamina. E quando eu estava nesse processo, Deus falou comigo assim, meu filho, nesse momento, vamos colocar a tua sexualidade na prateleira? E deixa eu trabalhar em outras áreas da tua vida e te mostrar quem eu sou.
Então, gente, quando Deus falou aquilo comigo, foi exatamente o que eu fiz. E também ajudou, porque eu tava num programa, né? Então, obviamente, não tinha droga, não tinha sexo, não tinha pornografia. Então, eu coloquei minha sexualidade na prateleira e deixei Deus começar a tratar no meu coração. E ali eu comecei a perdoar as pessoas que me abusaram. Eu comecei a me perdoar, comecei a entender quem eu era, quem eu sou em Cristo Jesus. E também comecei a conhecer quem Deus era de verdade, porque a minha vida inteira eu vivi religiosidade, acho que é assim que fala. Que eu só achava que tinha aquelas rotinas e orava para Deus, mas agora eu comecei a ter um relacionamento com Deus. E nesse relacionamento eu comecei a buscar Deus e Deus começou a se revelar para mim. Aí eu comecei a ler a Bíblia com olhos diferentes para poder entender. Aí Deus me mostrou como o pecado entrou na vida através de Adão e Eva, e como Deus criou um plano de rendição através de Jesus Cristo, que Ele mandou Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. E quando eu comecei a entender essas coisas, Deus começou a renovar minha mente, transformar o meu coração. Ali naquele programa eu comecei a passar dias sem pensar em sexo o dia inteiro. E ali eu comecei a entender as promessas de Deus. Deus começou a me dar sonhos, visões. E cada dia mais eu comecei a servir, a ajudar. Gente, eu lembro, vi na minha cabeça agora, eu lembro que a minha primeira tarefa lá, assim, que eu achava importante, era de limpar o chão onde a gente louvava. E ali eu limpava o chão, as paredes, para botar as cadeiras para todo mundo poder louvar o Senhor. E eu me sentia tão honrado de poder estar ali com a escova de joelho no chão esfregando, porque eu falei, nossa, eu estou limpando a casa de Deus, para que as pessoas possam vir aqui e louvar. Então, gente, imagina uma pessoa que vive uma vida totalmente torta, poder sentir paz no coração e poder fazer algo tão simples, mas se sentir cheio. Aquilo ali foram situações assim que Deus começou a trabalhar dentro de mim. E ali, gente, Deus começou a renovar minha mente. E quando eu comecei a perceber, gente, eu fui entender que eu tinha encontrado a minha identidade na minha sexualidade. Então eu achava que eu era gay e que gay era tudo que eu era. Mas a gente sabe que a nossa identidade está em Cristo. A gente não é nada sem Cristo. E eu comecei a entender que nós vivemos aqui nesse mundo para completar a história de Deus, que Deus quer salvar o máximo de pessoas para que a gente possa começar a viver na eternidade. Então, quando eu comecei a entender essas coisas, gente, nossa, aquilo ali começou a renovar minha mente, e cada dia eu comecei a investir mais na palavra de Deus, investir mais no que Deus estava me ensinando, e ali começou esse processo de renovação da minha mente. E tipo assim, gente, não foi da noite pro dia, não foi assim que Deus me salvou e aí depois eu parei de pensar em homem, parei de pensar em sexo, parei de pensar em masturbação, em droga. Não. Eu creio que Deus pode fazer isso com uma palavra? Totalmente, mas essa não foi a trajetória que Deus escolheu para mim. A trajetória que Deus escolheu para mim foi de passar pelo processo. E isso Deus tem me ensinado de quanto mais a gente se rende à vontade de Deus e o processo de Deus, e a gente tenta deixar de entender como tudo vai funcionar, a gente consegue viver em paz, porque a gente vive de fé. Então, quando a gente quer entender tudo, quer entender cada detalhe, quer viver no nosso passado, a gente acaba perdendo o milagre que Deus quer fazer, a gente acaba perdendo não vivendo de fé. E se a gente não viver de fé, a fé é o que agrada a Deus. Entendeu? Então aquilo ali foi uma coisa assim que Deus começou a ensinar pra mim. E, gente, não aconteceu da noite pro dia, não. Esse processo começou há quase 2 anos atrás. Mas hoje, graças a Deus, eu me sinto como uma pessoa renovada, uma pessoa transformada. Eu sei que totalmente eu tenho superado a homossexualidade. Deus tirou essa obsessão que eu tinha com o homem, essa obsessão que eu tinha de que eu tinha que viver essa vida de sexo. E isso, gente, me faz lembrar da história de Paulo, né? Porque Paulo, ele perseguia os crentes. Ele perseguia porque ele achava que ele estava fazendo a coisa certa. Ninguém podia dizer para Paulo que ele estava errado, porque ele estava cego da verdade. Mas um dia, no caminho não sei como é que fala em português, gente, tô praticando, hein? Ele estava indo da Marcos, não sei. Ele estava indo para perseguir os crentes. Deus se revelou para ele e falou: Paulo, por que você me persegue? E naquele momento, Paulo viu que o que ele estava fazendo era errado. E o Paulo acabou virando um dos maiores apóstolos do Novo Testamento. E eu me espelho muito em Paulo, porque, gente, eu literalmente estava cego. Gente, sabe o que eu orava para Deus? Eu falava: Jesus, me manda um
um varão que eu possa casar com ele e a gente possa ter filho. E, gente, ninguém podia falar nada ao contrário para mim. E olha que pessoas tentaram. Minha família mandava mensagem, muitas pessoas falavam, Alan, isso é pecado. Eu falei, gente, é pecado não, eu tô sentindo isso é bom, eu quero. Entendeu? Mas Deus, graças a Deus que ele se revelou para mim. E eu pude entender que a vida que eu estava vivendo era errada. Entendeu? Então, esse processo de renovação de mente tem sido uma coisa tremenda na minha vida. Tem sido uma coisa que Deus tem me ensinado a cada dia mais, que, gente, a gente não vai ser completo até Jesus voltar. Mas se a gente se render ao processo, a gente consegue ver a vitória que Deus tem pra gente aqui na Terra. E eu queria compartilhar com vocês alguns versículos que eu encontrei na Bíblia, que foi uma das razões que eu perguntei para vocês no começo, é que se vocês acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela é... Tudo que está escrito ali, você acredita nela de capa a capa. Porque, gente, essa é a fundação do nosso evangelho. Porque se a gente escolher na Bíblia as palavras que a gente gosta e as que a gente não gosta, a gente pode manipular a Bíblia para que ela possa funcionar para a gente no estilo de vida que a gente está vivendo. Mas quando a gente acredita na Bíblia de capa a capa, a gente começa a entender que a gente tem que mudar. Entendeu? E não é porque Deus é um Deus que manda fazer regras. Você tem que fazer isso, fazer aquilo. Não. Quando você entende quem Deus é e que você começa a amar a Deus de todo o teu coração, automaticamente você começa a querer mudar o teu comportamento. Quando você lê aquilo, o Espírito Santo te convence, né? Te traz convicção. E ao mesmo tempo ele te traz a solução, ele te ajuda a superar aquilo. Então é um processo de rendição muito lindo, gente, que eu amo, eu adoro, adoro. Mas então, como você falou que você acredita na Bíblia, né, eu vou te falar, eu vi 3 versículos aqui na Bíblia que falam sobre a homossexualidade, que vai poder te ajudar a entender a razão que Deus não quer que a gente faça isso. Primeiro vem de Levíticos 18:22, que diz, não te deitarás com um homem como se deita com uma mulher, isso é abominável. Outro também, Romanos 1:27. Que diz, de igual modo, os homens também abandonarão as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamarão de desejo sensual uns pelos outros. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homem com homens, e por isso receberam em si mesmo o castigo que a sua perversão requereu. O outro também é 1 Coríntios 6:9. Não sabeis que o justo não herdará o reino de Deus? Não vos deixam enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie. Gente, quando você lê isso, né, corta lá dentro, sabe? E isso tem sido uma coisa que Deus tem me mostrado, gente, que sim, gente, eu não escolhi ter atração por homem. Eu não escolhi ser abusado, ser viciado em pornografia, entendeu? Eu não escolhi nada disso pra minha vida. Mas eu posso ficar preso querendo entender, querendo culpar, ou eu posso entender que Deus está me dando um escape para que eu possa sair dessa vida e viver em liberdade. E tanto que eu quero compartilhar com vocês a história Isso fala muito na história que eu vou compartilhar com vocês também da Bíblia, que está em... Deixa eu ler aqui para vocês. Está em João 5. A história do coxo. Nossa, a história do coxo, cara, Deus me fez ver ela de uma maneira diferente. Eu creio que vai te edificar também. Que diz assim, olha. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa do judeu. Aí há em Jerusalém, perto das portas das ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda, tendo 5 entradas em voltas. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitar das águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico. Fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? E disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque, quanto a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca ou maca, não sei como é que fala, e começou a andar.
Gente, eu lembro, a primeira vez que eu vi essa história, nossa, gente, eu morria de medo, eu morria de tristeza por esse paralítico, porque eu falava, poxa, o homem é paralítico. Por 38 anos, todo mundo ali entrava na frente, tadinho, ele tentava ir na água, todo mundo entrava na frente dele, nem ajudava o cara. Gente, eu falava assim pra Deus, essa é uma da minha história favorita, eu acho tão triste que eles fizeram isso, mas o Senhor foi lá e ajudou ele, tadinho. Mas Deus me deu uma outra perspectiva sobre essa história que hoje em dia que fez muito sentido com a minha vida que eu vivia e a vida que eu vivo hoje em dia. E se você prestar atenção, o homem, ele conseguia se mover até a água, mas ele nunca chegava a tempo. E ele começou a culpar, não porque ninguém me ajuda, nunca chegou a tempo. Mas aí Deus perguntou para ele, você quer mesmo ser curado? Aí ele começou a dar essas desculpas. E gente, eu comecei, e aquilo ali foi exatamente, eu me vi naquele homem. Porque por muitos anos da minha vida eu comecei a culpar o que tinha acontecido comigo, eu comecei a culpar que ninguém me ajudava, e eu acabei ficando confortável vivendo o homossexualismo. Como ele ficou confortável vivendo naquela dor dele e dando desculpa que ninguém ajudava ele a entrar na água. E por muitos anos eu vivi essa desculpa. Porque se ele quisesse cura de verdade, gente, porque a palavra diz que ele conseguia se mexer. Gente, eu me mexia e eu ficava assim, literalmente, do ladinho do tanque, assim, para que no dia que o anjo descesse para mexer aquilo, eu nem precisava fazer nada, só caía dentro da água. Entendeu? Mas o que? Ele ficou confortável por 38 anos naquele ciclo, até Jesus chegar a ele e falar para ele, não, pega a tua cama, levanta e anda. Entendeu? Então, e é isso que eu fiz na minha vida, gente. Eu vivi muito tempo dando desculpa, querendo culpar onde eu vivia, as circunstâncias, mas Deus chegou um dia, graças a Deus, Deus chegou um dia e falou para mim assim, meu filho, pega a tua cama e anda. E a palavra lhe diz assim que naquele momento ele foi curado. Mas como eu falei, gente, aquilo não foi como Deus escolheu na minha vida. Deus mandou eu pegar minha mão e andar, aí eu comecei, e para mim a vida foi um processo. E como eu falei no começo, gente, é exatamente o que eu falo pra você aqui agora. Para de querer entender o porquê. Tadinho de mim, eu não escolhi ter nascido com esse tipo de pensamento. Eu não escolhi ser assim. Gente, a gente pode viver nesse pensamento ou a gente pode querer ser livre. Porque, gente, quando vem sobre a sexualidade, não existe área cinza. A palavra de Deus é bem direta. Entendeu? Então, a gente pode querer viver o que a Bíblia diz e ter essa liberdade em Cristo, ou a gente pode ficar preso nesse ciclo. Mas a única razão, gente, que eu tô fazendo esse vídeo hoje em dia é porque o fim está chegando. Você não sabe se o teu dia é amanhã. Entendeu? E se Deus te colocou para ouvir essa palavra, é porque Deus está te dando uma chance. Porque a gente não pode querer chegar lá no céu e falar assim, Jesus, mas eu não sabia. Ninguém falou para mim. Então, eu creio que em nome de Jesus, que essa palavra hoje possa ser uma palavra de conforto, uma palavra que te confronta a fazer a mudança. Eu quero deixar uma palavra de encorajamento para vocês, sabe por quê? Porque, gente, hoje em dia, esse processo não foi fácil. Mas hoje em dia, eu posso já ver o fruto da rendição que eu entreguei e o compromisso que eu tenho tido com Cristo. Porque, gente, hoje em dia, nossa, eu penso em casar. Sabe, quem sabe, me conhece sabe, né? Eu adoro lourinha, sabe? Toda vez que eu vejo uma loura, que eu sou baixinho, então eu adoro aquela lourinha baixinha, assim, quando eu vejo uma lourinha, meu coração quase morre. Eu quero ter filhos, entendeu? Eu tenho 36 anos. Eu acho que eu tô velho? Não, meu filho, se Abraão teve filho com 100, eu com 36 tô muito bom. Então, tipo assim, gente, na minha vida, eu imaginava casar com uma mulher e ter filho há 2 anos atrás? Nunca. Nossa, eu estava tão envolvido no homossexualismo, envolvido naquela vida, que eu não conseguia nem imaginar e nem conseguir poder ver onde eu estaria hoje. Mas a gente fala que sabe que a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável. E Deus faz além do que a gente pode imaginar. Hoje, eu estou vivendo além do que eu podia imaginar. Mas para que eu pudesse viver o que eu estou vendo hoje, eu tive que tomar uma decisão. Eu tive que aceitar o processo de Deus. Não foi no meu tempo, foi no processo de Deus. E hoje em dia eu consigo andar em liberdade. E eu quero que isso aconteça para você também. Sabe, talvez você ache, vai ser muito difícil, Alan, eu não sei, mas eu tô tão envolvido, entendeu? Eu não sei qual nível que você vive, Alan, eu tô uma vida tão torta. Mas sabe que quando a gente aceita Jesus, Deus coloca o Espírito Santo dentro da gente. E a gente começa a ser blindado. Escuta meu podcast semana passada. A gente é blindado por Deus. Então nada acontece com a gente. Então o que acontece? Quando você aceita Jesus e se rende ao processo,
toda a prova que você vai passar, você não vai passar sozinho. Você vai passar com o Espírito Santo. E quando você aceita Jesus, gente, toda luta que você luta é uma luta, em inglês fala, é uma luta que já é programada. Porque toda luta que você vai fazer, você sempre vai ganhar ela. Porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Entendeu? Então, se você sentir hoje no teu coração que Deus está te chamando para tomar uma decisão, olha, eu sou um irmão aqui que eu posso te dizer, funciona. Aceita Jesus, deixa ele fazer da maneira dele. Deus deu uma estratégia porque Deus me criou. Então, Deus me deu uma estratégia que funcionou para mim. Eu compartilhei um pouco com vocês e, nossa, se você está sentindo no teu coração que você quer fazer essa mudança e aceitar Jesus, manda uma mensagem para mim. Eu posso te ajudar a te mandar recursos, poder te ajudar a encontrar uma comunidade de pessoas que possam falar a verdade para você. Porque sabe o que o inimigo faz com a gente? Ele separa a gente de todo mundo de Cristo, porque ele quer que a gente vive cego e a gente não consegue ouvir o que Deus quer falar. Entendeu? Mas quando você toma esse passo, Deus vai colocar pessoas, como tem me colocando aqui na tua vida, para poder falar a verdade para você, para poder te ajudar nos seus próximos passos. Nossa, eu adoraria poder te ajudar a encontrar uma igreja, encontrar uma família, te mandar a tua primeira Bíblia. E olha, você não está só. Você não está só. Jesus está te chamando. E se você também conhece Jesus e, infelizmente, né, tem caminhado com Jesus, mas tem entregado aos seus desejos, à sua carne, tem voltado ao homossexualismo, tem voltado à vida que você foi. Hoje eu estou falando do homossexualismo porque é uma das áreas que Deus me colocou no meu coração para falar. Mas talvez é drogas, talvez é traição, talvez é roubando, talvez é vivendo uma vida de engano, o que for. E você está sentindo que Deus está te chamando. Gente, Deus perdoa. Cara, Deus é amor. Gente, Deus se importa mais com a nossa alma do que com o nosso coração do que a gente está fazendo. Nada que você está fazendo agora choca Deus. Deus sabia que você ia fazer isso. Mas o que? Deus quer que você se arrependa e mude o teu caminho. Então, olha, se você faz parte de qualquer um desses grupos, faça essa oração comigo hoje, que diz assim, olha, Jesus, me perdoa de todos os meus pecados. Eu acredito que o Senhor morreu por mim, para que eu pudesse ser livre. Entre na minha vida e me faça de novo, para que eu possa viver em paz para todo sempre. Amém. Se você fez essa oração, bem-vindo à família de Cristo. Estou super feliz por você. Olha, me conte teu testemunho, deixa um comentário aí embaixo. Em nome de Jesus, eu vou te ajudar a encontrar uma igreja. Eu vou te ajudar a ter a tua primeira Bíblia. E Deus vai transformar a tua vida. Em nome de Jesus, já pensou? Um dia você tá no meu podcast para contar o teu testemunho? Ô, glória, porque olha, como eu falei, gente, o fim tá chegando. E a gente vai chegar lá em cima e Deus vai cobrar da gente, ainda mais pessoas como eu, que vivia esse tipo de vida. Deus transformou e ficar de boca fechada? Não tem como. O meu sonho, gente, é poder falar o máximo possível do que Deus fez para mim, para que a gente possa tirar muitas pessoas do reino do inimigo para a honra e glória do Senhor. E eu quero que todo mundo viva feliz e liberto no nome de Jesus. Tá bem, gente? E a canção da semana? Cadeias Quebrar. Tem a versão da Tasha Cobb em inglês, mas tem a do Kemuel também, da Soraya. É uma música muito linda. E do mesmo jeito que Deus quebrou as cadeias da minha vida, Ele pode quebrar da tua vida. Amém? Amo vocês. 12 semanas fechando com chave de ouro. Semana que vem tem mais. Em nome de Jesus, tá bom? Amo vocês. Fiquem com Deus.